pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre prefeito. Afinal, o que faz o cargo de prefeito? Quais são suas obrigações, suas funções perante o seu cargo na prefeitura? Antes de entrar no mérito de falar qual é a função da prefeitura, do prefeito em específico, do cargo de prefeito, vamos falar um pouquinho sobre o que é uma federação. Se a gente parar para analisar o nome completo do nosso país, a gente verifica na Constituição Federal que o Brasil se chama República Federativa do Brasil. Você sabe o que seria uma república? Sabe o que seria a federação? Pois bem, vamos explicar primeiro esses dois termos para depois entender melhor aonde se encaixa a prefeitura, o prefeito, o município nessa história. Pois bem, república. O Brasil é uma república porque é optante por essa forma de governo, onde os poderes do povo são feitos, são cumpridos através de representantes eleitos. Ou seja, a república, ela é na verdade uma forma de governo onde os representantes do povo, que são aqueles candidatos que a gente elege no período da eleição, ficam responsáveis pelo poder daquele ente, e vou detalhar melhor o que seria o ente, e fica responsável por exercer aquele poder que pertence a toda a população. Porque, na verdade, por ser uma democracia, nós cidadãos, aqueles pertencentes àquele país, estado e município, teriam o poder de gerir e administrar aquele órgão. Por questões de praticidade e até possibilidade, não seria possível uma população inteira governar e administrar o seu município, o seu estado. Então a gente elege representantes para fazer essa função e o sistema de escolha é através da maior quantidade de votos. Então nem sempre vai ser o candidato que a gente escolhe, mas o que a maioria escolhe. Já quando a gente fala de federação e afirma que o Brasil é um Estado federado, a gente está querendo dizer que o Estado, um país, está representado por unidades, tem divisões, que tem autonomia. O país em si, o Brasil, é soberano. O que seria ser soberano? Ele tem a gerência dele, a individualidade dele e o seu dever, suas funções, sua gestão tem que ser respeitada por outros países. Assim como o país, o Brasil tem que respeitar a gerência, a administração, a lei de outros países, o Brasil também tem que ser respeitado como tal. É um país que tem sua administração, tem o seu poder e deve ser respeitado como tal. Já quando a gente fala de autonomia, a gente está falando referente a cada ente presente naquele país que tem realmente a sua própria autonomia, no sentido de que pode criar suas próprias leis, pode gerir, admitir o seu quadro de funcionários, criar órgãos, fazer tudo o que é necessário para a administração pública funcionar. Então jamais pode-se dizer que um município é menos autônomo do que um estado, ou um município com relação a outro município, ou um estado com relação a outro estado. Cada um vai ter a sua autonomia para gerir e administrar o seu território. Porém, claro, sempre respeitando os ditames e as regras previstas na Constituição. Então, cada estado tem o poder de criar sua própria lei, sua Constituição. Os municípios da mesma forma, só que sempre respeitando as limitações que são impostas pela Constituição Federal. A gente cita e lembra que a Constituição Federal, ela é uma regra que a gente chama de maior, Ela tem o parâmetro maior que deve ser respeitado e todas as leis devem estar abaixo dela, respeitando o que ela prevê, nunca passando por cima daquilo que ela prevê e determina. Então, dito isto, a gente vai falar agora sobre a questão de cada ente e adentrar na questão da vaga do prefeito, o cargo de prefeito, melhor dizendo. O município, ele tem o direito de criar leis de acordo com o que a Constituição prevê. Então ele tem a Câmara de Vereadores, o município vai ter também a vaga, o cargo de prefeito, tem a prefeitura para gerir. Já quando a gente se depara com os estados teriam e têm os deputados estaduais, a Assembleia Legislativa, e o chefe do Poder Executivo, que a gente chama, é o governador. Então, em comparação com o município, o chefe do Poder Executivo será o prefeito. Com relação ao Estado, será o governador. O que seria Poder Executivo? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. O Brasil, na sua divisão,
é dividido em unidades autônomas, conforme a gente falou, sendo os estados, que também se subdividem em municípios. Quando a gente fala do poder executivo, a gente tem que lembrar que o Estado brasileiro, né, o país Brasil, é dividido em poder executivo, poder judiciário e o poder legislativo. Qual a diferença? O poder legislativo, ele no próprio nome você verifica que ele se refere à legislação, criação de leis. Basicamente, a legislação é criada pelo poder executivo e legislativo. O poder executivo, ele tem o poder de criar leis também, mas com várias limitações, são casos específicos. Já o legislativo, ele tem um poder maior de estar criando leis, normas, lei complementar, lei ordinária, que rege a sociedade. Quando a gente fala dos vereadores, eles têm a jurisdição, né, o poder de legislar na questão do direito local. Então, tudo que tiver a ver com o município em si, os vereadores serão responsáveis pela criação da lei. O poder legislativo não só cria leis, edita normas, ele também tem o poder fiscalizador. Então, ele tem o poder de fiscalizar o prefeito nas suas funções, junto com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Alguns municípios, na verdade, salvo engano, são apenas 2. Tem o Tribunal de Contas do município. Na época que foi feita a Constituição atual de 1988, os 2 tribunais de contas municipais existentes não foram extintos, né, porque já funcionavam e tudo mais, porém foi proibida a criação de novos. Então, atualmente só é possível criar, né, só seria possível criar tribunais de contas de Estado. E o da União, que já existe também, conforme a gente já sabe. Dito isto, a gente pode citar também o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é formado pelo STF, o STJ, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior do Trabalho e o da Justiça Militar também a gente pode citar. No que se refere ao Poder Judiciário, ele tem o poder, né, referente à jurisdição, a julgamento de processos, como a gente bem sabe. Então, tanto a Justiça Federal quanto a Justiça Comum Estadual, né, que a gente chama, a Justiça Especializada, que se divide em a Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. E a gente tem a possibilidade aí também de citar a questão do papel do STF, que ele é considerado o Supremo Tribunal, aquele que dá a última palavra, né, geralmente, no que se refere principalmente a questões inerentes à Constituição Federal. Dito isto, a gente passa agora a citar o Poder Executivo. A gente pode citar, resumir, que o Poder Executivo se trata da administração pública. A gente sabe que existe aí o governo do Estado, o poder da União também, né, que a União é representado pelo maior poder, o chefe do Poder Executivo é o Presidente da República, o maior cargo que a gente tem no Poder Executivo. A gente observa que o presidente pode eleger os ministros que acompanham o seu governo. Esses ministros, junto com ele, né, através dos ministérios, fazem o governo, a administração dos valores, né, inerentes da União Federal, a divisão com relação a todas as políticas públicas, funções e deveres que devem ser cumpridas pelo Estado, através desses ministérios, para facilitar o trabalho, né, eles existem para isso. Então, por exemplo, o Ministério do Trabalho e Emprego, justamente ele trata de questões inerentes do trabalhador e do empregado. O Ministério da Saúde, ele vai cuidar de situações que o governo da União, né, o governo federal precisa intervir, por exemplo, compra de vacinas, material hospitalar, entre outras questões que possam e necessitam do envolvimento da verba da União, certo? E da gerência da União Federal. No que se refere aos estados, a gente observa que existem as secretarias, no lugar de ser ministérios, ficam no lugar dos ministérios as secretarias. Então, o governador do estado, ele traz secretários para ajudar ele na administração do estado. No município, também não é diferente, o prefeito ele tem direito a colocar secretários para assumir as secretarias municipais e facilitar ali o trabalho, né, a gestão dele. Então, existem secretarias de saúde, secretarias ligadas a outros setores, meio ambiente, defesa civil. Então, são alguns exemplos de secretarias que são utilizadas para justamente facilitar a gestão do prefeito.
Então, já entrando aí, né, na seara da função do prefeito. Ele é o chefe do Poder Executivo Municipal. Então, no município, o maior cargo do Poder Executivo é o prefeito. Ele tem o vice-prefeito, como se bem sabe, né, na ausência dele, o vice-prefeito responde. E ele é eleito através, né, do sistema eleitoral, eleição a cada 4 anos, podendo ter um mandato consecutivo, né, um mandato a mais consecutivo, ser reeleito, né? E a função dele, basicamente, é sempre relacionado à questão do município que ele está representando. É importante citar algumas questões, limitações que o prefeito tem, né? Por exemplo, se ele tiver um cargo público, né, for concursado, ele pode optar pela remuneração do cargo dele. Com relação também ao seu horário, ele teria que, né, pedir licença para atuar na prefeitura. Ele pode representar o município, mas nada disso vai substituir a necessidade do procurador. Então, o procurador municipal, nos processos judiciais, é quem faz a defesa do município. Então, mesmo que o prefeito seja advogado, eventualmente, ele não pode fazer o serviço advocatício daquele município do qual ele é prefeito. Só algumas curiosidades interessantes para trazer aqui à tona. Pois bem, então, basicamente, o prefeito ele tem aquele papel de gerir, administrar o município e escolher as políticas públicas que merecem atenção, acolhimento, dar agilidade nesse sentido. Então, por isso que quando a gente tem as campanhas, né, cada candidato traz as propostas do que ele pretende fazer e justamente o prefeito ele tem esse poder de gerir o dinheiro, né, claro que tem limitações, né, tem posições que devem ser respeitadas sob pena dele cometer crime de responsabilidade e responder, né, tanto administrativamente, civilmente e criminalmente, certo? Então, ele tem esse poder de gerir, né, fazer a parte da gestão do município, escolher as políticas públicas que podem ser priorizadas. E por isso é muito importante você saber escolher o seu candidato, porque ele pode mudar totalmente para melhor ou para pior aquele município ao qual você faz parte. Então, fica aí a dica, não deixe para depois, analise bem os candidatos que você está optando por escolher. E é isso, pessoal. Vamos trazer outros vídeos falando de outros cargos. Qualquer dúvida pode deixar no comentário. E se você quiser também deixar alguma sugestão de tema para a gente falar aqui, fica à vontade. Até o próximo vídeo.